O Vasco tá se mexendo de novo, amigo torcedor vascaíno. Reforço do Juventude, Benjamin Garré na barca e um mercado que promete pegar fogo nos próximos dias. Tudo isso eu vou trazer para você aqui neste primeiro vídeo da quinta-feira, neste Acorda Vascão. Um vídeo aí que chega bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, né, amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, tá? Acorda Vascão, esse vídeo que você está assistindo aqui agora, sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, se inscreva. Venha ajudar aí o nosso crescimento, venha fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso trabalho e ao nosso conteúdo, se inscrevendo, deixando seu like, hypando esse vídeo, tudo isso é muito importante para o nosso trabalho. Show? Vambora então, né, amigo vascaíno, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco. Quero começar aqui primeiramente com você, este Acorda Vascão, falando, amigo, sobre algo muito legal que mostra, né, eu acho que como é importante para um jogador vestir a camisa da sua seleção. É claro que a gente está muito chateado com o momento Vasco, a gente não esqueceu, mesmo sem o Vasco entrar em campo, que o Vasco está a 3 partidas seguidas sendo derrotado, vive nos piores momentos do ano, olha que loucura, mesmo estando talvez na melhor colocação, em um dos melhores momentos em tabela do Campeonato Brasileiro dos últimos anos, esse recorte do Vasco nos últimos 3 jogos, ele é o pior de 2025. 3 vitórias seguidas, o técnico Fernando Diniz ainda não tinha tido no comando do Vasco da Gama. Então, é um momento de pressão, é um momento de cobrança, é um momento que o Vasco ainda está revoltado com absolutamente tudo. Só que ontem tivemos aí na Seleção Brasileira o PH, cara. O Paulo Henrique realizando mais um dia de treino e isso anima o vascaíno. Assim como a gente, quando vê o Cuesta, quando vê o Andrés Gomes na Seleção Colombiana, o Puma na Seleção Uruguaia, a gente fica feliz. Eu acho que é um motivo de felicidade ainda maior ver o PH com a camisa da Seleção Brasileira. Ele tá tão animado, cara, ele tá tão feliz que ontem nos treinos da CBF foi gravado um momento do PH tentando dar uma caneta no Fabrício Bruno. Uma caneta assim de longe, chutando a bola de longe para ela passar embaixo das pernas do zagueiro. Ela acabou não passando, mas mostra como o PH tá feliz, tá animado. E eu espero que toda essa felicidade ela venha a ser colocada para dentro de campo, para que nesse retorno da data FIFA a gente possa ver um PH no final de 2025 com tudo, correndo, jogando, se destacando, brilhando, né? Sendo uma peça importante para o Vasco nessa reta final de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, porque é um jogador essencial. Muito maneiro, né? O vídeo eu gostei muito e fiz questão de trazer aqui para vocês. E falando, né, em trazer algo para vocês aqui, tem um recado muito importante para trazer nesse Acorda Vascão. Eu vou aproveitar, inclusive, esses minutos iniciais, antes de entrarmos no assunto sobre barca do Vasco na temporada, sobre jogadores do Juventude, para trazer esse recadinho aí rapidinho para você. Recado que você vai se amarrar e eu não tenho dúvida que vai mudar aí essa tua quinta-feira. Se liga só. Vascaíno, rapidinho aqui nesse Acorda Vascão, eu tenho aquele recado para trazer para você, tá? E é um recado muito importante, como eu trouxe aí antes de cortar o vídeo. É um recado assim que me deixa muito feliz, mas inicialmente ele me deixou completamente sem reação. Essa é a realidade e eu vou te explicar agora. Eu nesses últimos dias recebi um áudio de um inscrito aqui do canal do Gigante Vasco. Um áudio que no começo eu até pensei que era zoeira, mas no final vi que era realidade. Cheguei até a me assustar. O áudio é do João, cara. Um amigo, torcedor vascaíno, que entrou
no método renda extra, um método que eu trago frequentemente aqui no canal. Ele teve coragem, ele teve ambição, foi pra cima, pra dentro. E se liga só no que aconteceu. Vou trazer o áudio aqui dele e eu tenho certeza que você vai ficar sem reação também. Olha só. Fala, irmão. Aqui é o João, vascaíno roxo, cara. Eu já ia te xingar, né? Porque entrei nesse método aí de renda extra, achando que ia tirar aqueles 15 mil por mês, logo de cara. Quase te mandei longe. Mas, brincadeira à parte, estou aplicando já faz 32 dias, né? Contando desde o início, já fiz uns 4.300 e uns quebrados aí, só com celular, cara, sem largar o meu trampo atual aqui na loja. Paguei o aluguel, fiz mercado, conta de energia, tranquilo. Então mudei de ideia, né? O negócio é real mesmo, vim te agradecer. Valeu, amigo, salvou um vascaíno apertado, hein? Um abração. Pô, que sensacional o áudio do João, né? Eu recebi esse áudio, hoje é quinta, na terça-feira, cara, e tá aí. É resultado real, cara, de quem decidiu agir. E o mais maneiro é que, assim como o João, vascaíno de coração, também tem um monte de vascaíno conseguindo utilizar esse método e eu sempre venho recebendo mensagem e é algo que mais me deixa feliz. Só que nessa manhã de quinta-feira eu venho para trazer um recado. Além de falar do método, eu venho para te avisar, para prestar atenção, porque restam pouquíssimos acessos com um desconto que nunca foi visto, pelo menos aqui no canal do Gigante Vasco. Esse desconto ele pode acabar a qualquer momento. Então, aqui no link, no comentário e também da descrição do comentário fixado, né? Clique nele. E se esse link ainda estiver no ar, o que eu digo é, garanta agora, porque ele a qualquer momento pode fechar. Então, tem o link aqui na descrição e no comentário fixado. Clica. Se você clicar e ele ainda estiver no ar, agradece e vai com tudo sem pensar. Agora, amigo vascaíno, se você abrir, o link estiver fora do ar, tu perdeu a oportunidade. Se você abrir, o link estiver no ar e tu não ir pra cima com tudo, aí eu acho que tu perdeu uma oportunidade maior ainda. Então, volto a repetir, link na descrição e no comentário fixado, assim como o João, daqui a alguns dias pode ser você também me mandando áudio e aparecendo aqui no canal do Gigante Vasco. Ó, não vai me cobrar 15 mil reais não, hein, cara? Pelo amor de Deus. Show? Agora fique aí com o restante do vídeo, que tá cheio de informação. Rapaziada, só uma coisa rápida. Eu falei uma besteira absurda durante o vídeo. Se você não ir e clicar no link, isso não existe, né? Então, se você não for, antes que a rapaziada venha aí no comentário reclamar, eu mesmo já peço desculpa pelo erro de português. E é isso, vambora. Segue em frente. Agora sim, fiquem com o restante do vídeo. Amigo vascaíno, não perca tempo e venha correndo aqui, né, pro link que está na descrição e também no comentário fixado e aproveite essa oportunidade que bate aí a sua porta nessa manhã de quinta-feira. Show? Vamos prosseguir com esse Acorda Vascão, até porque temos muitas informações aqui para você, não quero que esse vídeo fique muito longo, né? Quero, nesse momento, falar com relação a essa Barca Cruz Maltina. Já tivemos no meio desse ano, na janela que aconteceu agora mais recente, as saídas do zagueiro João Vitor, do volante Souza, do volante Zé Gabriel, do atacante Alex Teixeira, do volante Juan Esforza, do volante Maxime Domingues, do João Pedro e do Lloyd Augusto. Exatamente 8 saídas. Isso foi o que aconteceu no Vasco da Gama. Dessas 8, 4 por empréstimo e 4 jogadores que ou foram vendidos ou dispensados. Caso aí de Souza, Alex Teixeira e Zé Gabriel. João Vitor foi vendido, né, ao CSKA Moscou da Rússia. Lloyd Augusto, João Pedro, Maxime Domingues e Juan Esforza emprestados. Só que, amigo, o Vasco ele não ficou satisfeito com essa barca que aconteceu no meio do ano não, tá? Porque o Vasco já está montando mais uma barca que vai naufragar no final dessa temporada de 2025. Hoje, a diretoria Cruz Maltina, junto com a comissão técnica, analisa a possibilidade da saída de alguns jogadores, mesmo a grande maioria deles tendo até contratos se encerrando agora no final do ano de 2025, no dia 31. O Vasco, ele mesmo ainda não tendo uma definição oficial de como será o seu calendário em 2025, até porque não sabe
se vai disputar uma Libertadores, se vai disputar uma Sul-Americana, se não vai disputar nenhuma das duas, ainda não está nada confirmado. Mas o Vasco já planeja a montagem do elenco para as competições do ano que vem. Pelo menos, se não trabalhando com reforços, né, não indo diretamente aos nomes e contratando-os, o Vasco trabalha com aquilo que tem em mãos de uma forma mais concreta, que são os jogadores do atual elenco. A informação da Super Rádio Tupi é que os primeiros nomes a deixar o Vasco da Gama devem ser 3. O zagueiro Maurício Lemos, o meio-campista Paulinho e o meio-atacante Jean Davi Menezes. Maurício Lemos e Paulinho têm contrato com o Vasco apenas até o final do ano, então tem a sua saída mais facilitada. Jean Davi Menezes um contrato até junho de 2026. Entretanto, mesmo tendo um contrato até o meio do ano que vem, as partes Vasco e o jogador têm aí a negociação por uma rescisão amigável, né? Jean Davi não quer mais ficar e o Vasco não quer mais o jogador. Só que não vai parar por aí. Não vai parar em Maurício Lemos, Jean Davi e Paulinho. O Vasco da Gama pode ter alguns outros atletas saindo do Cruz Maltino nesta próxima janela de transferências. Temos a situação do zagueiro Lucas Oliveira, o nome que a diretoria do Vasco já tentou de todas as formas negociá-lo na janela do meio do ano e as coisas acabaram não andando muito por um desejo dele. Quase fechou com o Sport, mas ele não avançou porque o Lucas no final deu para trás. Quase fechou com o Atlético Paranaense, não avançou porque o Lucas Oliveira no final deu para trás. É um jogador que está gostando do Vasco, está gostando do Rio de Janeiro e vem dificultando um pouquinho nas negociações a partir das propostas que o Vasco recebe. Além do Oliveira, estrela, jogador da base do nosso Vasco da Gama, que não vem recebendo muitas oportunidades no time principal e pode ser emprestado nessa próxima temporada para ganhar ritmo, ganhar corpo, ganhar maturidade, uma estratégia que o Vasco vem utilizando aí recentemente com os seus jovens jogadores. E por fim, o nome hoje que internamente o Vasco ainda vai, é claro, avaliar, vai passar por uma análise até bem criteriosa da comissão técnica do Fernando Diniz, mas é um nome que tem grandes possibilidades de ser emprestado nessa próxima janela de transferências, ou, se surgir uma proposta, até mesmo vendido, que é o Benjamin Garré. O argentino que foi comprado, né? Não apenas contratado, mas também comprado no início do ano, chegou com status de titular absoluto junto ao Cruz Maltino, tem apenas 10 minutos em campo nos últimos 90 dias. Números muito ruins, tá? Até por conta do valor que o Vasco paga por Benjamin Garré, quase 15 milhões de reais. O jogador não entregou, não engatou na temporada e foi para o fim da fila do técnico Fernando Diniz. Não conquistou espaço com o treinador. A negociação de Benjamin Garré foi de fato bem alta. Além dos 15 milhões de reais fixos, ainda há no contrato mais 6 milhões de reais variável por desempenho e metas no clube, né? Ou seja, o valor de Benjamin Garré pode aumentar ainda mais. É um atleta que tem 21 partidas durante a temporada de 2025, apenas uma assistência e nenhum gol marcado. A tendência é que Benjamin Garré no restante da temporada não bata as metas nesse primeiro ano de contrato e o valor da compra pelo menos fique um pouco mais barata. A diretoria vem se frustrando muito com Benjamin Garré. Se esperava por parte do presidente Pedrinho, do diretor técnico Felipe, o Fernando Diniz ainda não estava no Vasco quando o Vasco contratou o Garré, mas esperava que ele pudesse desempenhar. Esperava que Benjamin Garré pudesse ter uma adaptação até melhor do que está tendo ao futebol brasileiro. Ele foi considerado no início do ano, amigo vascaíno, um bom investimento, foi visto dessa forma pelo menos pelo departamento de futebol do nosso Cruz Maltino, como foi, por exemplo, no Moreira, pelo lado esquerdo do campo, tá? Então, assim, Garré não está rendendo, o próprio Pedrinho falou sobre isso em entrevista coletiva, abre aspas, eu particularmente acreditava muito e não vou dar nome para expor que um jogador ia desempenhar e esse jogador não está desempenhando ainda. E o que eu menos esperava está desempenhando bem. Ele trata nesse momento do Garré, que é o jogador que o Pedrinho esperava que fosse render e não está rendendo. E esse jogador que o Pedrinho esperava que não fosse render e rendeu também foi o Nuno Moreira. Então tá aí, né? O Pedrinho deixando muito bem claro que há uma decepção interna com relação ao desempenho do Garré no Vasco da Gama. E a expectativa é que, se isso não melhorar, dependendo da postura do técnico Fernando Diniz, o Garré possa ser mais um nome dessa barca Cruz Maltina para a próxima temporada. Mais um nome emprestado pelo nosso Vasco. Se é a favor da saída de Garré, acha que vale emprestar o jogador? Deixa aí a sua opinião nos comentários, né? Falando até em empréstimo, um dos jogadores que está emprestado aí pelo Vasco é o próprio Juan Esforza, que eu até esqueci de citar.
e veste hoje a camisa do Juventude. E falando em Juventude, vamos embora para mais um dia, né, dos nossos vídeos falando sobre contratação. Para você que caiu aqui de gaiato nesse navio, amigo, esse é o terceiro dia de análise de elencos de clubes que hoje estão para cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport já caiu, o Fortaleza, que a gente trouxe ontem pela manhã, está muito afundado. E o próximo dentre esses times é o Juventude, atual 18º colocado do Campeonato Brasileiro, né? O Juventude é uma equipe que o vascaíno ele lembra muito bem, até porque foi o último jogo do Vasco, né? O Juventude veio aqui no Rio de Janeiro e aprontou contra o nosso Vasco. O Juventude venceu o Vasco da Gama pelo placar de 3-1. Eu até digo mais, ao meu ver, não foi nem sequer o Juventude que venceu, foi o Vasco que perdeu, porque o time do Juventude, a equipe do Juventude, o elenco do Juventude em si, não é nada demais para que o Vasco da Gama pudesse ter perdido, ainda mais pelo placar de 3-1. Uma derrota completamente dura e muito discrepante com relação à realidade. O Juventude veio a campo aqui no sábado, no Rio de Janeiro, para enfrentar o Vasco com a seguinte formação: Jean Andrei, Rodrigo San, Lucas Freitas e o Iker Angel formando o trio defensivo, Marcelo Hermes, Danilo Peixoto, Kaique e Formiga formando o quarteto de meio campo, Nenê, Bilu e Gabriel Bill no ataque. E entraram na segunda etapa 5 jogadores no Juventude: Marcos Paulo, Luiz Mandaca, Jadson, Giovani e Everton. Foi assim que o Juventude enfrentou o Vasco da Gama no sábado. E eu sempre aprendi que clube que cai para a segunda divisão, dificilmente você vai conseguir pincelar jogadores que atuaram no sistema defensivo. Porque se um clube caiu, você pode colocar que teve falhas defensivas durante o ano nessa queda do clube. E indiferente, melhor dizendo, né? O Juventude não seria diferente de clubes que, como o Fortaleza, teve falhas defensivas da sua zaga, como também o próprio Sport, que é uma equipe muito criticada defensivamente. O Juventude também é uma equipe muito criticada defensivamente. Então, até olhando para esse trio defensivo que entrou em campo contra o Vasco sábado, eu não vejo, né, nenhum dos 3 jogadores da linha de zaga como peças importantes para o Vasco na temporada de 2025. Mas eu vou ser sincero, para o setor ofensivo, eu acho que tem aí alguns jogadores, sim, que podem ser observados. Eu cito 3 aqui para vocês, com características inclusive diferentes, cada um deles. Eu falo do atacante Gabriel Tagliari, Emerson Battaglia e também Enio. Vamos por parte. Quero falar logo sobre, ao meu ver, o cara desse trio, que é o Gabriel Tagliari. É um jogador que não é jovem, tem 28 anos de idade e foi o cara que bagunçou o setor defensivo do Vasco nesse último sábado. O Gabriel Tagliari, ele colocou a bola embaixo do braço e resolveu para o Juventude. Ele jogou muita bola no sábado dentro de São Januário. Atacante, baixo, 1,76 m, só que é rápido, intenso. Jogador chato de se jogar contra um atleta que não é muito... não jogou em times grandes, né? Fez aí a sua base no Capivariano e passou por Água Santa, Atlético Paranaense, Mirassol, Ituano, Brusque, Santo André, CSA, e já está há 3 temporadas jogando bola no Juventude. Inclusive nessa temporada o Gabriel Tagliari tem 6 gols e 3 assistências e vive o seu melhor momento na carreira, até por estar vestindo a camisa talvez de um dos maiores clubes em que ele tenha passado durante todos esses anos atuando como profissional. Jogador que traz muita bagagem, é um jogador que tem um poder de finalização bem grande, tem um bom posicionamento ofensivo, histórico de gols, um jogador aí que pode atuar como esse falso 9, como também como meio atacante, bem polivalente estilo do técnico Fernando Diniz. E é um jogador que eu acho que vale sim ficar de olho. Juventude caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro, dificilmente Gabriel Tagliari, pelo mercado que terá, vai ficar. E aí, amigo, o Vasco não querendo, tu pode ter certeza que Gabriel Tagliari é a cara de um Mirassol da vida buscar para reforçar o elenco no ano que vem. É um jogador que nesse ano com a camisa do Juventude simplesmente é o primeiro em gols, é o primeiro em participações em gols, é o primeiro em finalizações, é o primeiro em faltas sofridas e é o segundo em assistências no Brasileirão. Ou seja,
é a luz no fim do túnel desse elenco do Juventude, o jogador que está até na capa desse vídeo, interessantíssimo, eu acho que seria um grande nome para o nosso Vascão. E falar sobre esses dois, que é o Emerson Batalha e o Enio. Emerson Batalha, jogador colombiano, de 24 anos de idade, e o Enio, brasileiro, de 24 anos de idade também. O Enio é um jogador que fez toda a sua base no Botafogo, se destacou no Botafogo e, por isso, foi transferido para o Molenbeek da Bélgica, um clube da franquia do John Textor. Voltou ao Brasil recentemente, no ano passado, para vestir a camisa do Amazonas, teve certo destaque na Série B do Campeonato Brasileiro e foi contratado pelo Juventude. É um jovem, ainda em construção, ou seja, um jogador que tem margem para crescimento e valorização. É um ponta, baixinho, chato, 1,68 m, driblador, rápido, de mano a mano, um atleta que o Juventude comprou nesse início de temporada por ter visto potencial nele. Um jogador que eu acho interessante para se ter sim dentro do elenco. Qual é a solução? Passar longe disso. Mas eu acho que o Vasco não se classificando para a Libertadores é um nome que o Vasco pode ter aí para dentro do grupo. A gente está falando de Garré agora, por que não pensar no jogador do mercado interno? E por fim, né, o Emerson Batalha, que ele sim é um jogador muito interessante. Ele é um ponta direita, jeitão colombiano de ser, 1,71 m de altura, um jogador que iniciou a sua carreira, né, vestindo a camisa do América de Cali, passou por Talleres da Argentina, Patronato, Independiente Medellín, Santa Fé, Aliança e está agora à Juventude desde o início do ano, inclusive emprestado pelo Talleres, onde tem o seu passe ainda ligado. Ele nessa temporada tem 7 gols e 3 assistências, é um ponta jovem de 24 anos de idade, um jogador que tem como principal característica a versatilidade, ou seja, é um jogador que ataca pelas beiradas, um jogador que consegue explorar muito bem a sua velocidade, o drible, um jogador assim, legal, cara, acho que essa é a palavra bem interessante, é um jogador legal de se ter dentro do elenco, jogador bem explosivo, estilo Andrés Gomes, rápido, amigo, jeitão colombiano de ser. Está emprestado ao Juventude agora apenas até o final do ano, é um jogador que pertence ao Talleres. É um jogador que tem essa característica do 1 a 1, pressão defensiva, ala. É um jogador assim, é uma aposta? É, porque é jovem, tem um perfil ofensivo, primeira temporada no futebol brasileiro, ainda se adaptando, mas se conseguir se adaptar, se for bem utilizado, pode ter certeza que engrena e vai muito bem. Então, há opções. Trouxe 3 aí para vocês do elenco do Juventude. Acho que dentre as opções do Sport e do Fortaleza, do Juventude é a equipe que tem menos opções à disposição para um Vasco em 2025. Mas eu acho que esse nome do Batalha, o nome do Gabriel Talleri, são 2 nomes bem interessantes para se olhar e pensar para se ter no elenco em 2025. Se a gente ainda depende de Garré, de Verrete, a gente ainda olha para o grupo e tem esperanças, né, em nomes como jogadores assim que não conseguem entregar DVD, porque a gente não pode pensar em Batalha, Gabriel Talhari. Fica aí a dúvida e espero, né, a sua opinião nos comentários. Amigo, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo da nossa série de 5 vídeos falando sobre os elencos da Série A do Brasileirão, dos clubes que lutam para cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. E já já eu tô de volta com aquele nosso Fala Gigante pela parte da tarde. Vamos, curta, compartilhe, se inscreva, ajude aí o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal, é claro, saudações. Vai!